Fraternais saudações. E eu tive, dignos, a oportunidade de iniciar os meus estudos acerca do hermetismo, do esoterismo, de história antiga, filosofia, de psicologia aplicada desde muito cedo, aproximadamente desde os meus 13, 14 anos de idade, que é quando comecei por esta busca pelo autoconhecimento, principalmente através dos livros. Daí o meu hábito desde então de frequentar bibliotecas, livrarias e sebos, que é onde se vende livros antigos e usados. E é muito possível que você que esteja assistindo a este nosso vídeo agora também tenha passado por uma jornada mais ou menos semelhante. E se assim o é, certamente que terá notado uma significativa mudança. Antigamente, nestas referidas épocas pré-internet, dignos, quando nós frequentávamos livrarias, sebos e até mesmo bibliotecas, existiam muito mais livros e, mais do que isso, existiam sessões acerca de mediunidade, espiritismo, Rosa Cruz, maçonaria, teosofia, sobre espiritualidade em geral, muito maiores. E isto foi mudando com o passar do tempo. Hoje em dia, nos presentes momentos, quando nós entramos num sebo, numa livraria, as sessões relacionadas a tarô, relacionadas à cabala, relacionadas à mediunidade, assuntos correlatos, elas são sempre menores e vêm diminuindo cada vez mais e mais. Para além disto, um outro fato que vim notando com o passar do tempo diz respeito às próprias ordens esotéricas, que é o cerne, o âmago desta nossa reflexão de agora, para a qual invoco a vossa atenção do início até o final deste nosso vídeo. Vejamos, dignos, que, por exemplo, uma das ordens esotéricas mais antigas em atuação no país, fundada exatamente por Antônio Olívio Rodrigues em 1908, o Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento, que foi também quem criou a própria editora Pensamento, nos presentes dias, quando você frequenta, ela tem apenas algumas poucas pessoas, geralmente muitíssimo idosas. É uma ordem cujas células, cujas lojas, cujos tátuas, ou seja, cujos círculos de reunião vêm minguando dia após dia. Uma outra ordem também com que isso vem acontecendo é a própria Sociedade Teosófica, exato. A Sociedade Teosófica da grande Helena Petrovna Blavatsky, que a fundou em 1875 na cidade de Nova York. A Sociedade Teosófica já foi uma das mais poderosas e das maiores ordens esotéricas em atuação no planeta. E vejamos que hoje em dia as próprias lojas teosóficas estão muito diminutas, não apenas nas suas células, nos seus grupos, nas suas lojas de reunião, como também e principalmente no número de pessoas que as frequentam, e geralmente são pessoas muitíssimo idosas. Isto também tem se refletido de forma mais ou menos intensa nas ordens Rosa Cruzes, tem se refletido na própria eubiose, na própria maçonaria e em outras tantas congregações ou ordens esotéricas tradicionais. O que nos leva ao seguinte questionamento: as ordens esotéricas tradicionais estão morrendo? Ou o porquê as ordens esotéricas tradicionais estão minguando? Antes, claro, sejam muito bem-vindos a este que é o nosso vídeo 412, 412º vídeo em nosso canal de estudos herméticos, esotéricos e sobre as leis da vida. Desde já, claro, curta agora este nosso vídeo, é uma forma de você colaborar. Se inscreva em nosso canal se você for novo por aqui, até para que você possa receber os 411 vídeos anteriores e os que virão na sequência. E desde já, claro, deixa aqui como palavra, como sentença e saudação fundamental, esta que é uma das principais saudações Rosa Cruzes tradicionais, que é paz profunda. Deixa aqui nos comentários paz profunda, paz profunda, e nós vamos responder particularmente os senhores na medida do possível. E as 3 perguntas fundamentais que posicionamos como pontos de reflexão neste nosso vídeo 412 dignos são:
Em primeiro lugar, as ordens esotéricas são realmente secretas? E como isso funciona? Segunda pergunta, por que as ordens esotéricas têm atraído cada vez menos a juventude e novos adeptos? E a terceira e última pergunta é, as ordens esotéricas tradicionais estão realmente perdendo o seu sentido de ser e de existir? E sublinhando, dignos, a primeira questão acerca do secreto nas ordens esotéricas tradicionais, é importante relembrarmos que sim, as ordens esotéricas tradicionais, num passado distante, foram necessárias e obrigatoriamente secretas, dada a conjuntura sociopolítico-psicológica existente naquelas mesmas épocas, diferentemente de hoje, em que nós temos uma maior liberdade de pensamento, uma maior liberdade de filosofia, de pensar, de culto e de ritualística. Vejamos que, muito embora as ordens esotéricas tradicionais não necessariamente retirem o indivíduo de suas religiões, do seu seio familiar, do seu pensamento e atuação social, estas também vão carregar determinados elementos mais de natureza discreta do que propriamente secreta. É importante trazer a substituição deste termo e desta compreensão. As ordens esotéricas presentes e vigentes e atuantes na atualidade, elas são muito mais discretas do que propriamente secretas. E este mesmo raciocínio em matemática vale tanto para a Rosa Cruz quanto para a maçonaria, tanto para a teosofia quanto para a eubiose, tanto para a Golden Dawn ou mesmo para a Otto, para a Fraternitas Rosacruciana Antiqua ou para a Ordem Templária do Brasil. As ordens esotéricas em atuação no presente momento, elas vão possuir não apenas um endereço físico e fixo, mas também vão possuir um CNPJ, um registro de suas atividades, vão pagar os seus impostos, tendo apenas o seu conhecimento distribuído ou mesmo transmitido de maneira mais discreta. E essa discrição, ela não propriamente está ligada a segredos obscuros de tentativa de dominar o mundo e o universo, mas ela se dá simplesmente porque faz-se necessário certa cautela, certa didática e graduação no ato de retransmitir um conhecimento de forma iniciática. A pergunta número 2 é o porquê as ordens esotéricas têm atraído cada vez menos a juventude. Quando a gente frequenta as ordens esotéricas tradicionais, a gente sempre vê um número significativo de pessoas mais velhas, mais idosas e um número cada vez menor, mais reduzido de juventude de fato. E isto muito provavelmente se dá por esta abertura do conhecimento, porque muito embora as ordens tenham sido secretas e hoje sejam mais discretas e de fato retenham o seu conhecimento, o conhecimento em si, ele está aberto, ele está público e é perfeitamente e facilmente acessado por qualquer indivíduo. Então, os jovens hoje têm, de fato, maior acesso a estes mesmos conhecimentos, a rituais, a palavras de poder, a uma facilidade à torto e à direito de se acessar estes mesmos conhecimentos, muito embora isto não seja o recomendável, justamente porque o indivíduo começa a inchar e não a crescer. Existe uma diferença entre inchar e crescer. Às vezes a pessoa ela tem milhares e milhares de livros em PDF no seu computador ou no seu aparelho celular, mas não propriamente introjetou. Ela não propriamente realmente compreendeu aquele conhecimento. Ela não apreendeu aquela filosofia. Então a pessoa ela tem acesso, mas não especificamente se aprofundou, não tem aquela sabedoria. E
sabedoria é diferente de conhecimento, assim como crescer é diferente de inchar. Então, os jovens hoje, quando começam a procurar sobre ocultismo, esoterismo, hermetismo, cabala, alquimia e etc., têm de fato um acesso muito maior do que nós tínhamos em tempos passados. E a terceira pergunta, dignos, é: as ordens esotéricas estão realmente perdendo seu sentido de ser e de existir? E, na opinião deste que vos fala, não. As ordens esotéricas tradicionais, elas são responsáveis por resguardar e retransmitir o conhecimento oculto, o conhecimento místico, o conhecimento tradicional desde as antigas escolas de mistério. E estas, portanto, ainda hão de ter grande valia no presente e no futuro, na medida em que se posicionam como escolas que vão exigir dos seus estudantes tudo isto que nós refletimos até aqui, a graduação, mais do que isto até, toda a simbologia ritualística, todo o processo iniciático não pode ser adquirido tão e somente pelo conhecimento intelectual, por arquivos de internet, por vídeos propriamente posicionados nesta ou naquela mídia. Todo este processo iniciático, toda esta dramatização que as ordens esotéricas tradicionais oferecem, estas podem ser retransmitidas apenas de boca a ouvido, apenas pessoalmente, apenas diretamente. E todo este conjunto de conteúdos tradicionais ainda se farão necessários no presente e no futuro. E neste sentido, não. As ordens esotéricas não estão morrendo, elas estão apenas se tornando cada vez mais e mais discretas e mais exclusivas, muito embora abertas na medida do possível a todos aqueles que de fato sejam verdadeiros buscadores e buscadoras do conhecimento. Digníssimos irmãos e irmãs, voltaremos a este e a outros pontos semelhantes futuramente. Paz profunda.